Durante o ano de 2003, uma ação da Polícia Federal, denominada Operação Bisturi, investigou a atuação de quadrilha internacional envolvida com o tráfico de seres humanos para a remoção de rins no estado de Pernambuco. A quadrilha era chefiada por um israelense, conhecido como o gerente, o homem do dinheiro, o comprador. O plano do chefe da quadrilha era encontrar pessoas interessadas em ceder rins em favor de israelenses doentes e obter muito lucro. Devido à proibição religiosa, o procedimento cirúrgico precisaria ser feito fora de Israel, o que levou o gerente a planejar um modo de aliciar estrangeiros interessados em ceder seus rins em outros países. Com o intuito de concretizar esse plano, o líder do grupo fez contato com um brasileiro, residente no estado de Pernambuco, que passou a ocupar a posição de segundo homem da quadrilha. O israelense pediu para que ele o auxiliasse no aliciamento de brasileiros de baixa renda que aceitassem remover seus rins na África do Sul, onde já havia estrutura montada para a realização da cirurgia. Logo abaixo desse brasileiro, na pirâmide estrutural da quadrilha internacional, formou-se uma terceira linha da organização criminosa, composta pelos chamados diretores do tráfico, que eram responsáveis por exercer diversas funções, além do aliciamento, direto ou não, de interessados na venda dos órgãos. Surgia, assim, uma rede criminosa internacional, que atuava da seguinte maneira. Primeiro, os aliciadores buscavam angariar na periferia da cidade de Recife, dentre aqueles de mais baixa renda, interessados na venda de seus órgãos. Segundo, os aliciados eram encaminhados aos diretores, que providenciavam a realização de exames médicos prévios para verificar o estado de saúde do vendedor, bem como a compatibilidade sanguínea, a obtenção de passaportes e de passagens para a África do Sul, a entrega dos respectivos bilhetes e o acompanhamento dos passageiros ao aeroporto, e, às vezes, até mesmo durante toda a viagem. Eram também eles que repassavam a um correspondente da África do Sul as informações de cada um dos aliciados. Terceiro, na cidade sul-africana de Durban, os brasileiros aliciados eram submetidos à cirurgia de transplante ilegal de rins e, em seguida, após se recuperarem, retornavam ao Brasil. Todos os integrantes da quadrilha recebiam comissão pelos serviços prestados. Já os vendedores dos órgãos recebiam, em média, $10.000 pela remoção do rim. Com o tempo, devido ao aumento da oferta de rins, este valor caiu para $5.000. Durante o período em que o grupo atuou, pelo menos 19 brasileiros foram submetidos a transplantes ilegais. Com o passar do tempo, verificou-se, entretanto, que os valores gastos com as viagens e despesas complementares eram muito altos. Buscando reduzir os custos, surgiu a ideia de transportar a estrutura de transplantes para o Brasil. Vários hospitais e clínicas brasileiros foram visitados por integrantes da quadrilha com o objetivo de avaliar as condições oferecidas por esses estabelecimentos para sediar transplantes ilegais. Todavia, esse plano não chegou a se concretizar, em razão da operação realizada pela Polícia Federal, que descobriu todo o esquema criminoso. Desarticulada a quadrilha internacional de traficantes de órgãos, foram todos os envolvidos denunciados perante a Justiça Federal do Estado de Pernambuco. O Ministério Público Federal denunciou, em conjunto com os membros da quadrilha que lucraram com a exploração da atividade, também as pessoas que venderam seus rins em troca de remuneração. O artigo 15 caput da Lei 9.434 de 97 tipifica como crime a conduta de comprar ou vender tecidos, órgãos ou partes do corpo humano, prevendo a pena de reclusão de 3 a 8 anos e multa de 200 a 360 dias multa. O parágrafo único desse artigo dispõe ainda que incorre na mesma pena quem promove, intermedia, facilita
ou aufere qualquer vantagem com a transação. Já o artigo 16 da Lei 9.434 de 97 tipifica como crime a conduta de realizar transplante ou enxerto utilizando tecidos, órgãos ou partes do corpo humano de que se tem ciência terem sido obtidos em desacordo com os dispositivos legais, impondo a pena de reclusão de 1 a 6 anos e multa de 150 a 300 dias multa. Logo no ano de 2004, um ano após a operação realizada pela Polícia Federal, os réus foram sentenciados. Dos 13 componentes da quadrilha denunciados, apenas um foi absolvido. Os demais foram condenados, e 7 deles também pelo artigo 288 do Código Penal, que é o crime de quadrilha ou bando. A pena do líder israelense da quadrilha foi de 11 anos e 9 meses de reclusão e 500 dias multa. As penas privativas de liberdade dos demais integrantes variaram entre 4 e 10 anos de reclusão. Por outro lado, todos os vendedores de rins foram absolvidos. A juíza entendeu que, nesse caso, ficou evidente que os brasileiros aliciados foram escolhidos em face de sua vulnerabilidade econômica e de sua pouca instrução. Daí a razão pela qual o consentimento quanto à remoção dos órgãos não poderia ser considerado válido, uma vez que a vontade dele